A sociedade americana, ela foi construída de baixo para cima. A sociedade brasileira foi construída de cima para baixo. Um dos nossos grandes pecados era que não tinha instituições. Era tudo muito improvisado. Se a gente quer ter juros de equilíbrio mais baixos, a gente precisa administrar o país de maneira mais sensata, especialmente no que diz respeito às contas públicas. Este episódio do Economia em 15 é especial. Recebemos José Júlio Sena, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV-IBRE, que recentemente completou 80 anos. Na companhia do jornalista Fernando Dantas, vamos aproveitar o clima de comemoração para falar de economia a partir da experiência de Sena em seus 50 anos de carreira, que inclui uma passagem como diretor do Banco Central na década de 1980. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Professor José Júlio, no seminário de política monetária que foi promovido em abril, que contou com a moderação do meu colega Fernando Dantas, houve um painel dedicado à análise dos livros que o senhor escreveu. E um dos temas destacados nesse momento foi como os desafios de crescimento, de produtividade do Brasil, eles começaram aí a ser construídos lá desde nossa colonização. O senhor trata desse tema na obra Os Parceiros do Rei, Herança Cultural e Desenvolvimento Econômico do Brasil, de 1995, não é? Em que é traçada uma comparação entre os modelos de colonização dos Estados Unidos e do Brasil. Gostaria, inclusive, de lembrar um comentário do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, sobre essa obra. No Brasil foi basicamente uma migração de homens mesmo, homens e mulheres, não é só de homens como, vamos dizer, a raça humana, versus, no caso dos Estados Unidos, de famílias. Isso está extremamente bem desenvolvido no livro. Eu vou parar de falar isso, senão vai ficar meio chato, mas o livro é extraordinário. E que nos Estados Unidos os fundadores, os pais fundadores e os pilgrims, eles foram sem pensar em voltar. No caso do Brasil, o que nós temos é que o que se viu aqui foi um início de natureza puramente extrativa. A ideia do livro nasceu de uma busca. Eu queria entender o nosso país. E dado que eu fiz, da minha formação de economista foi nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 2 anos e meio. E a comparação com o Brasil, assim, o ambiente institucional era muito diferente. Em alguns casos eu fico horrorizado de ver como é que as coisas funcionam no Brasil. Eu queria entender isso, né? Então foi por isso que eu fui estudar o assunto. E naquela época estava muito em voga, digamos assim, um ramo da economia que a gente pode chamar de economia institucional, né? Institutional Economics. E ganhou muita notoriedade, na época, o trabalho do economista Douglas North, né? Que escreveu justamente sobre o papel das instituições no desenvolvimento econômico dos países. E eu mergulhei nos livros do Douglas North, assim, de cabeça, fiquei encantado com aquilo. Eu disse, olha, eu acho que estudando isso aqui eu vou entender um pouco mais do Brasil, entender as diferenças, né? Por que os Estados Unidos aceleraram o seu crescimento e a gente ficou para trás. Ainda hoje a gente tem um crescimento econômico ridículo, né? A gente não tem ganho de produtividade. É uma coisa que assim, deprime um pouco a gente, né? Júlio também fala sobre uma forte tendência centralizadora que é parte da nossa herança portuguesa, que é amplamente discutida também no livro. E que, citado no livro, saiu nos cara não termos desenvolvido a tradição de autogoverno. A sociedade americana, ela foi construída de baixo para cima. A sociedade brasileira foi construída de cima para baixo. É muito diferente, né? Porque o que eu quero dizer com isso? As primeiras unidades administrativas, não sei como é que a gente pode chamar, nos Estados Unidos foram as administrações locais, né? A turma tinha emigrado, né, da Inglaterra, perseguições religiosas, aquela história que todo mundo sabe, desembarcaram ali e então eles tinham que criar as suas próprias regras, as regras do jogo, né? O economista e filósofo Eduardo Gianetti, que por acaso é autor da orelha do livro, ele cita muito bem isso, né?
desenvolvimento econômico tem a ver com as regras do jogo e com a qualidade dos jogadores. Então, ali, eles começaram a criar as regras do jogo. O desejo, a vontade assim, de participar do processo, geração de receita para a unidade administrativa ali da região e alocar os dispêndios, alocar os gastos, é uma coisa muito participativa o tempo todo. Então, eles estavam zelando pelo que era deles e tudo mais. O Brasil não foi assim. Então, a gente não acostumou a ser participativo, a cuidar dos nossos próprios destinos e assim por diante. É curioso, assim, só para abrir um parênteses aqui, como é importante, né, a gente revisitar e pensar nessas bases, nessas origens, né? Numa coluna recente, do ponto de vista do pesquisador Samuel Pessoa, por exemplo, ele destaca um trabalho não publicado ainda, que aponta como a nossa renda per capita, de certa forma, ela se estancou num determinado momento do tempo em função de consequências da nossa característica escravocrata, né? Então, do trabalho escravo, né? Esse trabalho mostra que a escravidão, na verdade, foi um freio na economia. Não há dúvida disso. Assim, até uma coisa até um pouco intuitiva, no sentido de que você não forma um mercado consumidor com um trabalhador que não ganha nenhum dinheiro por isso. Não, exatamente. Agora, e nós fomos dos últimos, se não o último país a acabar com a escravidão. Então, foi muito tempo deixando essa marca, né? E viam normas lá da matriz, né? Obrigando a quem estava aqui a não andar na rua com ferramentas, com objetos que te ajudam no trabalho. E trabalho é uma coisa para escravo. Então, a ética do trabalho é outra coisa que influenciou muito o nosso desenvolvimento. Mas, Júlio, como você vê a construção institucional hoje comparado com 1995 no Brasil? Avançamos? Eu acho que a gente avançou. Esse foi um dos aspectos que eu quis ressaltar, né? O ambiente macroeconômico que prevalecia no Brasil, lá quando eu comecei minha carreira como economista, estamos falando de meados dos anos 70, né? Por isso que a Solange falou em 50 anos, né? Era uma coisa inteiramente malucada, né? E tanto era uma coisa muito esquisita que a gente viveu um período muito longo de inflação muito elevada, né? Estamos falando de 2 décadas, basicamente, inflação muito alta, né? A meados dos anos 70, quando eu voltei dos Estados Unidos, a inflação era 40% ao ano. Em 1980 já era 100%. Quando eu estive no Banco Central, no 85, era 230%. E aí foi embora, né? E só foi contida com o Plano Real quando tinha chegado a 4 dígitos, né? Então foi um período muito conturbado e não tinha instituições. Era tudo muito improvisado. No seminário, o professor Roberto Castelo Branco, que também era diretor do BC na mesma época, comentou sobre essa experiência. Nós vivíamos sob o espectro de uma crise de dívida externa e da hiperinflação. Júlio era diretor de dívida pública e mercado aberto. Ainda não existia a Secretaria do Tesouro, que veio a ser criada um ano depois. Foi entre nós, diretores do banco, que mais sofreu com a fraqueza institucional, pois afetava diretamente a eficácia de seu trabalho à frente da política monetária. Eu estava na mira, né? Porque não existia o Copom, o Comitê de Política Monetária, que decide os juros em conjunto. Hoje, o conjunto dos dirigentes do Banco Central integra, né, os dirigentes integram o Comitê de Política Monetária e eles, em conjunto, decidem o que fazer com a taxa de juros, né? E, naquele tempo, era uma pessoa só que resolvia. Mas, em resumo, eu tinha que administrar a dívida pública, que é papel da Secretaria do Tesouro hoje em dia, e o dia a dia da taxa de juros, né? E naquela época, vamos pensar o seguinte, o governo lá está com as suas contas públicas desequilibradas, gastando pra caramba. A inflação era 230% ao ano. O fiscal tinha um componente importante nessa história. E como é que eu posso fazer? O Banco Central não tem interferência sobre contas públicas, né? Só tinha uma maneira de fazer. É o que eu costumo chamar de explicitar o conflito. Conflito entre o quê? Conflito entre gastos públicos excessivos e instabilidade macroeconômica.
Com o gasto público excessivo, você não consegue a estabilidade macroeconômica. Agora, como é que você faz para explicitar isso? Bota o juro para cima. E foi o que a gente fez. Isso aconteceu em meados da década de 80. Mas parece que você está falando quase de hoje, né? Quando eu falava, eu vi me colocando aqui recentemente. Mas não é mais ou menos a mesma. É a mesma coisa. Isso não mudou nada. Eu estava dizendo a resposta lá para Solange que o ambiente macro mudou. As nossas instituições eram péssimas, né? De fato, foi mencionado no seminário, né, o caminho, né, que o Brasil levou até chegar no Plano Real, no regime de metas de inflação. Mas eu gostaria do seu comentário sobre algumas questões colocadas pelo professor Fernando de Holanda Barbosa. Vamos lembrar. Por que no Brasil a gente precisa taxas tão elevadas comparadas com outros países quando a gente quer reduzir a inflação? Aqui nós estamos com 15% e a pergunta é por que tem que ser tão grande? E tem uma outra pergunta que eu acho que muita gente não se pergunta, mas que nós temos que perguntar, que é o seguinte: por que a taxa de juros natural no Brasil é tão elevada? Já que você levantou a questão do juro natural, bom, primeiro, é dos aspectos da macroeconomia mais escorregadios que eu conheço. No frigir dos ovos, o que é o juro neutro no Brasil? E é um dos 24 critérios que o Banco Central usa. Um só. Para mim é o essencial. É o juro neutro das economias centrais mais o prêmio de risco. Se a gente quer ter juros de equilíbrio mais baixos, a gente precisa administrar o país de maneira mais sensata, especialmente no que diz respeito às contas públicas. Aí a percepção de risco vai cair. Quando a gente chega no dia a dia, por que o juro de hoje é tão alto? Eu expliquei o juro neutro, né? Nosso neutro. Mas tem um elemento conjuntural. Agora, a economia brasileira não está em equilíbrio. O Banco Central está buscando uma inflação de 3%, ela é quase 4%, né? Alguma coisa superior a isso. Está previsto para esse ano 4,70%, é a última estimativa, né? Então, o Banco Central está na luta para trazer a inflação para baixo. Então, o juro tem que ser praticado acima do neutro. Já que nós saímos do passado, viemos para o presente, fizemos uma comparação, agora foi uma pergunta bem sobre o presente, quer dizer, que é sobre a situação do Banco Central diante dessa mudança do cenário geopolítico internacional, com a eclosão da guerra no Irã. Eu gostaria um pouco de ver a sua elaboração sobre essa questão. Fernando, olha só. Primeira coisa, os Estados Unidos se meteram numa guerra que não era deles. A administração federal americana subestimou as reações do Irã e, obviamente, está todo mundo muito, muito assustado, né, com as consequências, principalmente o encarecimento do custo de vida. Agora, o ponto fundamental da resposta que eu gostaria de te dar, Fernando, é simplesmente o seguinte: regime de meta de inflação é equivalente a um regime de meta da projeção de inflação. Toda a brincadeira da política monetária é segurar a inflação futura. Num país como o Brasil, que adota o regime de meta de inflação, o banqueiro central tem que fazer a calibração, como está sendo chamado hoje em dia, da política monetária, sem tirar o olho permanentemente das projeções. Agora, o que eu acho que o Banco Central vai acabar fazendo? Vai fazer reduções modestas de juros, mas sem tirar o olho das expectativas de inflação, estão desancoradas já, tomar cuidado para elas não se desancorarem mais à medida que você reduz o juro, e olhar a projeção. Na medida em que o que está acontecendo afete negativamente a projeção, o Banco Central tem que tomar cuidado e parar de ajustar o juro. Na descrição deste episódio, você encontrará os links para o vídeo do Seminário de Política Monetária, para o artigo do professor Sina no blog do Ibre e para o videocast Conexão Econômica do pesquisador Flávio Taliba, em que Sina conta mais histórias de sua trajetória. Também confira a reedição pela editora FGV da obra Política Monetária, Ideias, Experiências e Evolução. Esse livro, lançado por Sina em 2010, é considerado referência para se entender as principais teorias e experiências em política monetária no Brasil e no mundo. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores, Maria Fernanda Negreiros e Isaura da Hora. Até a próxima.